Vamos fazer algumas contas rápidas. Um avião comercial pode alcançar 926 km por hora. Nossos foguetes voam para o espaço a 42.500 km por hora. Mas este asteroide quebra todos os recordes e chega a 53.100 km por hora. Isso é 43 vezes mais rápido do que a velocidade do som. Nessa velocidade, é possível cruzar o Oceano Atlântico em apenas 5 minutos. A pior parte é que essa coisa pode colidir com a Terra. Esse é o asteroide 2021 RX-9. Tem 36 metros de largura, ou um terço do tamanho de um campo de futebol. Ele só foi descoberto recentemente e os cientistas foram capazes de calcular sua órbita. Não é redonda como a da maioria dos planetas, é uma elipse, como um donut meio espremido. O RX-9 começa sua jornada em direção ao centro do Sistema Solar, a cerca de 440 milhões de quilômetros do Sol. Ele cruza o cinturão de asteroides, depois a órbita de Marte e a órbita da Terra. Ele faz um círculo ao redor da nossa estrela, e então é como se um estilingue o lançasse de volta. O asteroide se afasta do Sol até que a gravidade da estrela o force a iniciar sua jornada de retorno. O RX-9 faz uma viagem de ida e volta em 2,5 anos terrestres. Embora a órbita desse asteroide se cruze com a do nosso planeta, ele não representa perigo para nós. O mais próximo que chegará da Terra são 7,5 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Mas existem muitos outros asteroides no espaço. O RX-9 pode colidir com eles e mudar sua trajetória, e isso poderia colocá-lo na lista de asteroides potencialmente perigosos. E essa coisa aqui é o asteroide 2021 NY1 e já está na lista. É tão grande quanto 2 estátuas da Liberdade e está se movendo pelo espaço a 9,5 km por segundo. Portanto, esse asteroide pode levá-lo à Lua em apenas 11 horas. Sua órbita também é elíptica. Seu ponto mais distante fica em algum lugar entre o cinturão de asteroides e Júpiter, a 3,9 vezes distâncias Terra-Sol. O ponto mais próximo de sua órbita ao redor do Sol está bem perto da órbita terrestre. O asteroide NY1 passou pela Terra a apenas 4 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Ele faz um círculo ao redor do Sol e retorna à sua posição inicial. O asteroide faz uma órbita completa em quase 4 anos terrestres. O recorde para a abordagem mais próxima da Terra pertence ao asteroide 2020 VT4. É uma rocha do tamanho de um ônibus e voou a uma altitude de 370 km acima da Terra. Para efeito de comparação, a Estação Espacial Internacional orbita nosso planeta a 400 km. Então, ele voou literalmente sobre nossas cabeças na região sul do Oceano Pacífico. E nem sabíamos que esse asteroide existia. Ele voou sobre a Terra durante o dia e não pudemos vê-lo devido à luz do Sol. Os cientistas só souberam desse asteroide 15 horas depois. Se tivesse caído na Terra, bem, digamos que poderíamos ter tido um dia muito ruim. Embora esse asteroide fosse pequeno, ele estava se movendo extremamente rápido, o que resulta em uma enorme quantidade de energia. Mas temos um escudo que nos protege das rochas espaciais, nossa atmosfera. Está cheia de partículas de ar. Quando um asteroide entra na nossa atmosfera, ele começa a frear contra essas partículas devido ao atrito. O asteroide aquece tanto que começa a queimar. Essa é a razão pela qual os fundos de nossos ônibus espaciais são protegidos com telhas pretas. Eles podem suportar temperaturas de até 1260 graus Celsius. Portanto, se um asteroide for pequeno, ele pode queimar completamente na atmosfera e virar pó. Se você o vir da Terra, parecerá uma estrela cadente. Os cientistas acreditam que qualquer asteroide com menos de 25 metros de diâmetro irá queimar completamente na atmosfera e não causará danos. Mas um asteroide com mais de 2,5 km pode causar muitos danos. E sabemos de um asteroide assim que passa regularmente pelo nosso planeta, o 4179 Tutatis. Tem 5,4 km de largura, portanto é maior do que o Central Park de Nova York. E se você colocar essa rocha em uma balança, ela mostrará 5 mais 11 zeros de toneladas. O mais assustador é que este asteroide se move em uma órbita caótica, porque está sendo constantemente afetado pela Terra e por Júpiter. É como se os planetas estivessem jogando ping-pong com essa rocha gigante, o que também faz com que o asteroide gire como um louco. Se você estivesse na superfície de Tutatis, veria que o Sol constantemente nasce e se põe em lugares completamente diferentes. Por causa desse caos, os cientistas só podem prever o movimento desse asteroide com 50 anos de antecedência. Em 2004, chegou pertinho do nosso planeta, a 4 vezes a distância entre a Terra e a Lua.
Felizmente, há uma chance de que um dia ele deixe o nosso sistema solar. Júpiter ou a Terra o lançarão para um espaço distante como um estilingue. Mas se ele caísse na Terra, causaria tsunamis e terremotos gigantescos em todo o planeta. Então, a existência da nossa civilização estaria em questão. Uma catástrofe semelhante aconteceu há cerca de 66 milhões de anos. Naquela época, um asteroide do tamanho de Manhattan voou em direção à Terra. O Sol aqueceu sua superfície e vaporizou seu material. A poeira e o vapor se transformaram em uma cauda gigante que brilhava intensamente no céu noturno. Na noite anterior à queda, era o objeto mais brilhante do céu, talvez ainda mais brilhante do que a Lua. No momento em que esse asteroide entrou na atmosfera terrestre, ele causou um ruído de estouro tão poderoso que daria para ouvi-lo do outro lado do planeta. Ele começou a queimar. Pequenos fragmentos começaram a cair do corpo principal do meteorito. Alguns deles queimaram completamente na atmosfera, mas outros caíram na superfície. No momento do impacto, a massa e a velocidade do meteorito deram-lhe uma energia colossal de cerca de 100 teratons em equivalente em TNT. Isso é uma explosão e tanto! Toda essa energia se transformou em calor. Foi literalmente uma parede de fogo que se espalhou pelo local do impacto e queimou tudo em seu caminho. A onda de choque de aterrissagem circulou nosso planeta várias vezes, causando um tsunami com ondas mais altas que o Empire State Building e terremotos tão fortes que o solo literalmente rachou. Após esse incidente, cerca de 95% de toda a vida na Terra deixou de existir. O meteorito deixou para trás uma cratera com a largura igual a 66 pontes Golden Gate, e tão profunda que você poderia colocar 2 montes Everest ali. E ainda existem muitos objetos no cinturão de asteroides atrás de Marte que representam uma ameaça para a Terra. Como Ceres, não é qualquer asteroide, é um planeta anão. Embora tenha uma massa de apenas 1% da Lua e seja tão largo quanto Texas, ele afeta gravitacionalmente as órbitas da Terra e de Marte. Uma colisão com um asteroide desse tamanho simplesmente destruiria a Terra, despedaçando-a. Portanto, a humanidade deve aprender como evitar a colisão com asteroides perigosos. Aqui temos 2 opções: destruir o asteroide ou fazê-lo mudar sua trajetória e voar para longe do nosso planeta. Destruir uma rocha enorme que pesa tanto quanto uma cidade inteira é difícil, e então ficamos com a segunda opção. Podemos enviar uma nave espacial com explosivos para lá, e aí fazer uma pequena explosão. Só que não precisamos fazer um buraco para plantar esse presente dentro do asteroide. A lança deve estar logo acima da superfície e apontando para cima. Então, de acordo com as leis da física, o asteroide vai se mover um pouco para baixo. Mesmo que se mova apenas alguns centímetros, em uma escala cósmica, isso mudaria dramaticamente sua trajetória. Outra opção é um raio trator ou ímã gravitacional. O princípio é simples: qualquer objeto que tenha massa também tem gravidade. Até você. Sim, você tem sua própria força gravitacional. Portanto, nosso plano é enviar uma espaçonave não tripulada à rocha espacial. Teria apenas que pairar sobre a superfície do asteroide. Então, a rocha espacial atrairá a espaçonave. Mas os motores da nave resistirão. Como resultado, o próprio asteroide começará a se mover em direção à espaçonave. E voilá, a Terra está salva. Também podemos usar energia solar. Tudo o que temos que fazer é construir uma estação espacial gigante com milhares de lentes de aumento e enviá-la ao Sol. Quando avistarmos um asteroide perigoso, a estação focalizará os raios do Sol na superfície do asteroide. O gelo de sua superfície começará a evaporar e a se mover para cima. A força reativa empurrará o asteroide para baixo. Ou podemos colocar uma capa gigante de material brilhante, como papel alumínio, no asteroide. Se você envolver o asteroide em tal material, ele refletirá os raios solares. Novamente, os raios são refletidos para um lado e empurram ligeiramente o asteroide para o outro. Esse método só pode funcionar se tivermos alguns anos de sobra antes que o asteroide chegue. Outra estratégia é anexar uma vela solar ao asteroide. Funcionaria como um paraquedas, só que não estará freando contra o ar, mas contra os raios do Sol. E a opção mais simples: poderíamos anexar motores de foguete convencionais ao asteroide. Então, poderíamos não apenas mudar a trajetória de seu voo, mas também controlá-la. E se um asteroide maior aparecesse no horizonte, poderíamos usar a rocha espacial controlada como um ariete gigante. A lenda do satélite Cavaleiro Negro nos diz que uma espaçonave de origem extraterrestre orbita a Terra há muitos anos. Parece loucura, né? Mas quem apoia essa teoria colheu muitas evidências para prová-la.
Então hoje vamos dar uma olhada em tudo e tirar nossas próprias conclusões. 1899. O famoso cientista Nikola Tesla constrói uma torre gigante em seu laboratório, em Colorado Springs. Essa torre foi feita para permitir que ele estudasse a eletricidade atmosférica e a energia sem fio. Tudo corria bem até que um dia ele descobriu algo inesperado. A torre começou a captar um sinal que parecia ser artificial. Primeiro, Tesla achou que o sinal estava vindo de algum lugar da atmosfera, mas parece que ele estava vindo de uma altura ainda maior, do espaço sideral. Tesla concluiu que esse sinal havia sido enviado por algum ser extraterrestre. Porém, a comunidade científica ignorou a teoria dele. Apesar de respeitarem a genialidade de Tesla, eles ainda o consideravam um esquisitão. Contudo, poucos anos depois, os relatos do cientista foram confirmados. O inventor do rádio sem fio, Guglielmo Marconi, interceptou sinais parecidos. Depois, em 1927, o engenheiro norueguês de rádio Jørgen Haus percebeu algo diferente. Quando ele enviava sinais em determinado comprimento de onda, eles eram enviados de volta poucos segundos depois. No começo, ele pensou que poderia ser um eco de rádio. Não é incomum que ondas curtas de rádio saltem entre a Terra e a estratosfera. Esse fenômeno é chamado de propagação, mas em geral isso ocorre muito rapidamente, em cerca de 1/7 de segundo após a transmissão original. Porém, os sinais que Jørgen recebeu levaram cerca de 15 segundos para voltar. Eles também eram diferentes do eco de rádio com o qual as pessoas estavam acostumadas. O engenheiro não foi o único a presenciar esse fenômeno. Muitos entusiastas de rádio descobriram e confirmaram os tais sinais, mas ninguém encontrou uma explicação. Então, o que era aquilo? Será que Tesla estava certo esse tempo todo? Vamos destrinchar isso. Antes de tudo, os sinais existiram mesmo e foram documentados por muita gente. Porém, os sinais do Tesla e do Marconi e os ecos do Haus são coisas totalmente diferentes. Na verdade, Tesla e Marconi captaram sinais vindo de pulsares. Pulsares são estrelas de nêutron que giram muito rapidamente. Elas nascem quando estrelas maiores que o nosso Sol terminam seu ciclo de vida. Depois disso, elas se tornam estrelas de nêutron e recebem um impulso tão forte que começam a girar a uma velocidade insana. Ao mesmo tempo, as ondas de rádio que as pulsares emitem têm um alcance muito grande, podendo chegar até o nosso planeta. As pulsares foram descobertas apenas em 1968, então é compreensível que Tesla e Marconi não tenham conseguido explicar os dados que receberam. Mas e o que Jørgen Haus viu? O que ele descobriu agora é conhecido como LDEs, ou ecos de longo atraso. Esse é um conceito mais complexo, pois, para falar a verdade, esses ecos ainda continuam sendo um mistério. Cientistas sugerem que os LDEs podem ser causados por algo que está na atmosfera terrestre, ou podem ser refletidos das nuvens de plasma do Sol ou até da Lua. Infelizmente, ainda não sabemos a verdade. O outro incidente aconteceu em 1960. O jornal New York Times publicou um artigo que dizia: um satélite não identificado e silencioso foi descoberto por estações de rastreamento dos Estados Unidos, girando ao redor da Terra em uma órbita quase polar. A identidade e a origem do misterioso satélite, que foi apelidado de Satélite Negro, ainda são desconhecidas, apesar das quase 2 semanas de rastreamento. Muitas pessoas acreditam que isso deve ser o famoso satélite Cavaleiro Negro. Contudo, mais tarde, cientistas confirmaram que era apenas resquícios de um satélite comum que tinha se desviado da rota. Ele estava dando defeito e os propulsores o enviaram para a direção errada, afirmaram. De qualquer modo, essa história toda renovou o interesse no satélite Cavaleiro Negro. Astrônomos do mundo todo começaram a dizer que o tinham visto. Quase qualquer objeto celestial estranho poderia se transformar na famosa espaçonave negra. Mas até esse ponto, todas as fotos e os dados sobre o satélite Cavaleiro Negro vieram de observatórios na Terra. Para provar ou desmentir sua existência, as pessoas precisariam ter algumas testemunhas em órbita. Gordon Cooper foi um piloto e um dos primeiros astronautas da história da humanidade. Em 1963, ele participou da missão espacial mais longa da época, a Mercury Atlas 9. Durante o voo, descobriu um objeto estranho e verde, possivelmente de origem extraterrestre, na frente de seu módulo. Depois, ele contou isso para sua tripulação na Terra. A NBC News ficou sabendo e tentou entrevistar Gordon.
Mas, estranhamente, nem as transcrições da missão da NASA, nem o próprio Gordon pareciam dar tanta importância ao caso. Era como se não tivesse acontecido. Mais tarde, a explicação da NASA foi: houve um mau funcionamento na espaçonave de Gordon. Isso aumentou os níveis de dióxido de carbono, o que fez o piloto alucinar. Gordon concordou com essa versão. Talvez foi apenas uma mera coincidência o fato de que, após se aposentar, ele tenha se interessado por procurar vida extraterrestre. Mesmo que tudo aquilo tiver sido verdade e houver uma nave misteriosa na órbita da Terra, o que eles querem de nós? Por que estariam nos vigiando? Em 1973, Duncan Alasdair Lunan, um pesquisador escocês, resolveu investigar o assunto. Ele juntou todos os dados sobre as LDIs obtidos por cientistas noruegueses e começou a estudar. De repente, percebeu alguns desvios que poderiam esconder um código. Ele organizou os dados em um gráfico, no qual um eixo significava o atraso no tempo entre os ecos e o outro a posição do eco na sequência. O resultado foi uma coleção de pontos que parecia mais um mapa espacial, mais precisamente o mapa da constelação Bootes. Duncan começou a analisar os ecos gravados por astrônomos franceses em 1929. De novo, ele chegou à mesma constelação, mas uma das estrelas estava em um local um pouco diferente. Duncan não pensou: e se isso for mesmo um mapa estelar do passado? Após rebobinar o tempo, Duncan finalmente conseguiu montar o quebra-cabeças todo. Ele descobriu que era assim que a constelação era 13.000 anos atrás, o que provavelmente indicava que eles poderiam estar de olho em nós há milhares de anos. Em 1973, Duncan deu uma entrevista para a revista britânica Spaceflight. Ele disse que tinha decifrado a mensagem de rádio escondida nas LDIs. Aqui está o que ela dizia: comece aqui, nosso lar é Upsilon Bootes, que é uma estrela dupla. Vivemos no sexto planeta de 7, começando pelo Sol, que é o maior dos dois. Nosso sexto planeta tem uma lua, nosso quarto planeta tem 3. Nosso primeiro e terceiro planetas têm uma cada. Nossa sonda está na posição de Arcturus, conhecida em nossos mapas. Nossa, me deu até calafrios. Mas apesar de esses relatos terem sido publicados no New York Times, na Time e em outras revistas famosas, ninguém levou esse assunto a sério. Infelizmente, a teoria de Duncan não tinha muitas evidências. Mais tarde, ele desmentiu tudo dizendo que tinha cometido erros óbvios e que seus métodos haviam sido não científicos. Segundo ele, sua teoria não passava de deduções sobre o que aqueles sinais poderiam significar. E por fim, temos o encerramento da nossa história. Esta foto, em 4 de dezembro de 1998, a espaçonave Endeavour embarcou na missão STS-88. Esta era a primeira missão para a Estação Espacial Internacional. Aí, em 11 de dezembro, a NASA publicou uma série de imagens nas quais se podia ver claramente um objeto na órbita da Terra. Essas fotos chamaram a atenção do público imediatamente. Todos pensaram que era o satélite Cavaleiro Negro, cuja existência vinha sendo discutida há anos. Será que ele fora finalmente encontrado após 100 anos de especulações? Mas, como sempre, a verdade acabou sendo mais sem graça. Durante a missão, um dos astronautas estava instalando uma capa térmica, mas a capa foi mal colocada, se desprendeu e saiu voando. As fotos foram tiradas apenas para documentar esse acontecimento. O Cavaleiro Negro é uma lenda muito interessante. Podemos ficar falando sobre ela horas a fio, procurando novas informações e provas e depois assistindo cada uma ser desmentida. Essa história é uma coleção de muitos casos, relatórios e fotos de satélites de verdade que não tem nada a ver uns com os outros. Tudo isso foi misturado para virar uma lenda urbana incoerente e sem lógica. Sem lógica, porém muito fascinante.